estamos apresentando o trabalho sobre teorias e práticas do ensino e aprendizagem, referente ao mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, mestrado profissional no Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Faremos uma breve reflexão sobre a teoria da aprendizagem de Novak e Gowin. Uma breve biografia dos autores trabalhados. Novak, primeiramente, foi graduado em Ciências e Matemática em 1952, mestre em Ciências da Educação em 1954, graduou-se também em Biologia e Ciências da Educação em 1958 e foi professor de Biologia de 1957 a 1959. Atuou na formação de professores de 1959 a 1967. Foi professor na Universidade de Cornell, Estados Unidos. Foi pesquisador visitante na Universidade de West Florida desde 1998. Novak também atuou como consultor para mais de 400 escolas, universidades e corporações, incluindo a Procter & Gamble, a NASA e outros departamentos. Foi doutor honoris causa das universidades de Comahue, na Argentina, 1988, na Universidade de Navarra, Espanha, 2002, e na Universidade de Urbino, em 2006. Agora vamos apresentar alguns pressupostos do pensamento de Novak, contextualizando com as teorias do seu tempo. Um dos teóricos que pressupõe o pensamento de Novak é Ausubel. Ausubel, ao explicitar as condições para a aprendizagem significativa, considera o lado da afetividade. A aprendizagem significativa requer que o material de aprendizagem seja potencialmente significativo, ou seja, relacionável à estrutura cognitiva de maneira não arbitrária e não literal. Além disso, o aprendiz deve manifestar uma disposição para relacionar o novo material de modo substancial e não arbitrário à sua estrutura de conhecimento. Ou seja, Ausubel introduz a ideia de aprendizagem significativa, que posteriormente será trabalhada por diversos autores, com suas perspectivas diversas, e em nosso caso, os autores Novak e Gowin, que também se utilizarão desta ideia. Agora, trazendo o conceito para a teoria de Novak. Para Novak, uma teoria da educação deve considerar que seres humanos pensam, sentem e agem, e deve ajudar a explicar como melhorar as maneiras e os modos de operacionalização. Qualquer evento educativo é uma ação para trocar significados, raciocinar e trocar sentimentos entre aprendiz e professor. Esta tríade é muito importante para Novak: pensamento, sentimento e ação. São as bases que devemos compreender para poder bem trabalhar os modos de operacionalização. Importante também que o evento educativo é uma troca, é um compartilhamento de saberes e significados entre aprendiz e professor. Novak se refere também a uma troca de sentimentos. Um evento educativo é também acompanhado de uma experiência afetiva.
A predisposição para aprender está intimamente relacionada com a experiência afetiva que o aprendiz tem no evento educativo. Ou seja, a troca, o compartilhamento de saberes e conhecimentos, ela pressupõe uma troca de sentimentos, uma troca de afetividade, uma identificação do aluno com o professor e vice-versa. Nesse sentido, Novak constrói duas hipóteses. Pode dar-se que a experiência afetiva seja positiva e intelectualmente construtiva, quando o aprendiz tem ganhos em compreensão e reciprocidade. Existe um feedback, dessa forma o professor cumpre o seu papel e a experiência é avaliada como positiva. Uma outra hipótese que pode dar-se quando a sensação afetiva é negativa e gera sentimentos de inadequação quando o aprendiz não sente que está aprendendo um novo conhecimento. Dessa forma, o aprendiz se sente não motivado para dar continuidade ao processo de aprendizagem, o que denota a negatividade em que o processo não foi satisfatório. Um elemento importante para Novak no processo de aprendizagem, de apreensão dos saberes, é a predisposição para aprender e a aprendizagem significativa, porque ambos guardam entre si uma relação quase circular. Ou seja, deve haver uma predisposição para o aprendizado e o aprendizado dá significado à própria ação e gera uma nova predisposição para novos conhecimentos nesta relação de abertura. A aprendizagem significativa requer predisposição para aprender, gerando este tipo de experiência afetiva, como falamos. Atitudes e sentimentos positivos em relação à experiência educativa têm suas raízes na aprendizagem significativa e, por sua vez, a facilitam. Como dissemos, as relações afetivas abrem espaço para a aprendizagem significativa. Dessa forma, cria raízes e facilita novas aprendizagens, novos mecanismos, novos processos metodológicos de aprendizagem. Dessa forma, a aprendizagem significativa subjaz a construção do pensamento humano e o faz integrando positivamente os pensamentos, sentimentos e ações, conduzindo ao engrandecimento, empoderamento pessoal. Um pequeno panorama sobre a teoria de alguns autores da época, rememorando a Ausubel, que tratava sobre a construção cognitiva em termos dos subsunsores. Piaget trazia os esquemas de ação, assimilação. Vygotsky abordava a internalização de instrumentos e signos. Kelly assinalava a teoria dos construtos pessoais. Johnson Lerner instituía a teoria dos modelos mentais. Salientamos que todas estas teorias são construtivistas e a aprendizagem significativa subjaz à construção humana. Está muito atrelada à realidade humana, é intrínseca à própria realidade do ser humano enquanto existente no mundo. Novak vai além desses autores. Em sua teoria de educação, ele diz que a aprendizagem significativa subjaz também a integração construtiva de pensamentos, sentimentos e ações. Esta tríade, como falamos, é importantíssima como viés para a aprendizagem significativa. Uma parte importante da teoria de Novak são os mapas conceituais.
Nova que desenvolveu os mapas conceituais, que são uma técnica que, como o próprio nome sugere, enfatiza conceitos e relações à luz dos princípios da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Esses mapas conceituais podem ser usados como recursos didáticos, metodológicos, procedimentais, de avaliação e de análise de currículo, como também podem ser instrumento de metacognição para aprender a aprender. Os mapas conceituais de Nova são ferramentas gráficas para organizar e representar o conhecimento. Incluem conceitos, como vemos na figura, temos balões que se interligam. Em cada balão temos um conceito, um tema específico, e as setas interligam os balões entre si, também abarcando palavras-chave que delimitam as relações entre os conceitos. Esses conceitos, geralmente dentro desses círculos ou quadros de alguma espécie, e relações entre conceitos, como dissemos, são indicadas por estas linhas. Então, dessa forma, as palavras sobre as linhas ou frases de ligação especificam os relacionamentos entre os dois conceitos. Os conceitos são representados de maneira hierárquica, do ponto superior para o ponto inferior. Ainda sobre os mapas conceituais, há nesses mapas a inclusão de cross-links, ou seja, ligações cruzadas, que são as relações ou ligações entre os conceitos nos diferentes segmentos ou domínios do mapa conceitual. Existem aí também exemplos específicos ou objetos que ajudam a esclarecer o sentido de determinado conceito. Algumas aplicações dos mapas conceituais, de novo aqui. Essa teoria pode ser bastante empregada na educação, como apresentar um conteúdo particular que se queira trabalhar em sala de aula, estudar algum conteúdo de forma a traçar relações lógicas, epistêmicas entre os conceitos, ou também fazer uma síntese de algum texto de forma esquemática. Pode ser também útil em organizar o conteúdo programático de uma disciplina ou matéria. Pode ser útil também para avaliar a própria aprendizagem. O nosso segundo autor, J. Bob Gowen, tracemos uma breve biografia sobre o seu trabalho. Gowen foi professor na Universidade de Cornell, Estados Unidos, atuou como filósofo da educação, nos fundamentos da educação e a estrutura do conhecimento. Fez o seu doutorado na Universidade de Yale, 1956. Pós-doutorou-se em filosofia na mesma universidade, 2 anos após. Foi professor assistente na Universidade de Chicago, de 1958 a 1961, como pós-doutor. Aposentou-se em 1995 pela Universidade de Cornell. Retornou à Universidade de Stanford, onde atuou no ensino, no programa de aprendizagem. Foi presidente da Sociedade para a Filosofia da Educação, de 1969 a 1970. Foi professor associado da Universidade de Stanford, onde apresentou o primeiro seminário de filosofia e pesquisa em educação, um tema novo na época. Recebeu o prêmio de excelência em ensino. Algumas contribuições de Gowen: desenvolveu um instrumento heurístico para analisar a estrutura do processo de produção do conhecimento,
ou para desempacotar conhecimentos documentados. Um episódio de ensino-aprendizagem para Bowie se caracteriza pelo compartilhar significados entre aluno e professor a respeito de conhecimentos veiculados por materiais educativos do currículo. Usando materiais educativos do currículo, aluno e professor buscam congruência de significados. Esse ponto é importante. Como nós vemos na figura ilustrativa à direita, temos um ícone central, que são os materiais educativos, um ícone à esquerda, com o nome professor, e um ícone à direita, com o nome aprendiz. Então, esta relação, representada pela seta dupla, é uma relação de compartilhamento e de mediação, de forma que os envolvidos no processo educativo buscam e tentam uma congruência de significados, construírem juntos um entendimento. O modelo de Bowie introduz a ideia de captar o significado como um passo anterior à aprendizagem significativa. Nesse sentido, o professor atua intencionalmente para mudar significados da experiência do aluno, utilizando materiais educativos do currículo. Então, o professor tem esse direcionamento para construir significados novos a partir da experiência do aluno ou modificar conceitos pré-existentes na estrutura intelectiva do aluno. Se o aluno manifesta uma disposição para aprender, ele também atua intencionalmente para captar o significado dos materiais educativos. O objetivo é compartilhar significados. Denotamos que tanto a ação do aluno como a ação do professor são ações intencionais para compartilhar significados que encontram o seu escopo nesta relação, nunca de forma isolada, tampouco impositiva. Como se consuma um episódio de ensino, uma aula, para Bowie? Em primeiro lugar, o professor apresenta ao aluno os significados já compartilhados pela comunidade a respeito dos materiais educativos curriculares. Em um segundo momento, o aluno devolve ao professor os significados captados, dando este feedback. Em uma terceira etapa, pode acontecer, se o compartilhar dos significados não é alcançado, o professor deve, de novo, de outro modo, apresentar os significados aceitos no contexto da matéria de ensino. O professor tem a obrigação de introduzir novas formas de explicar e mostrar os significados para que possam encontrar espaço na compreensão do aluno, possam fazer sentido para este aluno. Em um quarto momento, o aluno deve externalizar novamente os significados captados, reforçando a relação. Em um quinto momento, o processo continua até que os significados dos materiais educativos que o aluno captou sejam pretendidos pelo professor. Não há limites, isso pode acontecer de forma indefinida, de acordo com a quantidade de significados e conceitos que o professor desejar construir juntamente na relação com o aluno. Esta perspectiva interacionista de Bowie, ela é uma abordagem importante porque trata-se de uma visão basicamente vygotskiana, na qual o processo de ensino-aprendizagem é visto como uma negociação de significados, cujo objetivo é compartilhá-los a respeito dos materiais educativos do currículo. O professor é compreendido como mediação humana.
É ele quem domina os significados no âmbito do ensino e o aprendiz é aquele que busca captar estes significados. Mas ocorre uma relação efetiva e afetiva. Cabe ao professor apresentar das mais diversas maneiras e de forma criativa quanto possível, várias vezes, se necessário, esses significados e buscar evidências se o aluno está captando. Ao aluno compete verificar a aceitação desses significados no contexto da matéria. É isso que se entende por negociação de significados e ela ocorre em vários contextos, que são os meios sociais. Ainda sobre o pensamento de Gowing, se é alcançado esse compartilhamento de significados, o aluno está pronto para decidir se quer aprender significativamente ou não, tendo em vista que este compartilhamento é sempre algo intencional. Compreendemos que o ensino requer reciprocidade de responsabilidades, porém aprender de maneira significativa é uma responsabilidade do aluno, que não pode ser compartilhada pelo professor. Para aprender significativamente, o aluno deve manifestar uma disposição para relacionar de maneira não arbitrária e não literal, substantiva, a sua estrutura cognitiva, os significados a respeito dos materiais educativos e curriculares potencialmente significados. Vemos pela figura que retrata a aprendizagem significativa na visão interacionista social de Gowing. Vemos 3 balões interligados por setas duplas. Professor no canto esquerdo inferior, aluno no canto no topo e do lado direito inferior os materiais educativos. Professor, aluno e materiais educativos convergem para os significados compartilhados e são envolvidos pelos contextos que são os meios sociais em que estão inseridos. Um ponto muito importante da compreensão teórica de Gowing é o chamado V de Gowing, que é uma estrutura dinâmica. O processo de investigação científica para Gowing é entendido como a construção de uma estrutura de significados a partir de elementos básicos, por ele denominado de eventos, fatos e conceitos. Segundo o próprio Gowing, um evento epistemológico relacionando eventos, fatos e conceitos com outros elementos de conhecimento é a heurística básica de trabalho denominada de V. Através dessa heurística, pode-se estabelecer regularidades factuais, criar conceitos e estruturas teóricas, além de possibilitar a mobilidade entre diferentes níveis de significados gerados pelo evento. Trazemos agora uma exemplificação e uma conceituação mais específica do V de Gowing, a partir de sua perspectiva interacionista social. O objetivo do V de Gowing, enquanto diagrama, é auxiliar os estudantes e professores a compreender a natureza e os objetivos do trabalho experimental em ciências, a estrutura e o processo de construção do conhecimento. Vemos na figura a estruturação esquemática do V de Gowing. É um V que se estende em seus braços superiores, esquerdo e direito. Do lado esquerdo, temos o domínio teórico conceitual. A dimensão
em primeiro lugar, da epistemologia, ou seja, da filosofia, as visões de mundo, os pensamentos, as crenças gerais, abrangentes, profundas, sobre a natureza do conhecimento que subjaz em sua produção. Mais abaixo temos o elemento das teorias, ou seja, os conjuntos organizados de princípios e conceitos que guiam a produção de conhecimentos, explicando por que eventos ou objetos exibem o que é observado. Mais abaixo, os conceitos são regularidades percebidas em eventos ou objetos indicados por um rótulo, ou seja, o domínio teórico e conceitual do Vidigoin abarca 3 elementos: epistemologia, teorias e conceitos. No centro, na parte interna do V, temos a questão central. As respostas exigem uma interação ativa entre o lado direito e o esquerdo. Aí está o foco da pesquisa, aplicada, como está na parte inferior ao V, aos eventos e objetos da realidade. Do lado direito do V, temos o domínio metodológico, a dimensão mais prática, pragmática, o fazer. Primeiro elemento, as asserções de valor, que são enunciados baseados nas asserções de conhecimento, que declaram o valor, a importância do conhecimento produzido. Segundo elemento do domínio metodológico, as asserções de conhecimento, que são enunciados que respondem às questões, o foco da relação, e que são interpretações razoáveis dos registros e das transformações metodológicas realizadas. Terceiro elemento do domínio metodológico são as transformações. São as tabelas, os gráficos, estatísticas, correlações, categorizações, quantificações ou outras formas de organização do registro realizado. O último elemento do domínio metodológico são os registros, as observações feitas, elaboradas e realizadas dos eventos ou objetos estudados, os dados brutos a serem melhor interpretados. Esses são os elementos básicos do Vidigoin. Do lado esquerdo, o domínio teórico-conceitual, ao centro, a interação, e do lado direito, o domínio metodológico pragmático. A estrutura fundamental do Vidigoin. As pesquisas do Vidigoin, que são, nesse caso, colocadas de forma esquemática, elas devem seguir estas perguntas basilares. Ponto 1. A questão básica da pesquisa. Qual é a questão foco do trabalho? Ou seja, qual é o objetivo que norteia a pesquisa? O horizonte que se deseja alcançar, iluminar ou evidenciar. Ponto 2. Os conceitos-chave e a estrutura conceitual. Quais os conceitos-chave envolvidos no estudo? Ou seja, são as peças fundamentais e basilares que poderão fundamentar, teoricamente, a pesquisa científica. Ponto 3. Os métodos. Quais são os métodos utilizados para responder às questões básicas? Quais são as metodologias e de que forma são empregadas os procedimentos para a realização do ideário da pesquisa? Ponto 4. As asserções de conhecimento. Quais os resultados mais importantes do trabalho? Aquilo que resultou de tudo aquilo que foi feito para que possa ser avaliado.
de forma positiva ou negativa, podendo dar margem para uma possível continuidade. Ponto 5. As asserções de valor. Qual a significância dos resultados encontrados? Em que medida e qual medida contribuem para o progresso científico, para a expansão do conhecimento? Esses foram os elementos que compõem a estrutura fundamental do V de Gowing. O objetivo do nosso trabalho foi mostrar uma perspectiva, embora limitada, da biografia, das teorias e das aplicações empreendidas pelos estudos de Novak e Gowing, tratando sobre a aprendizagem significativa. Deixamos também como sugestão para pesquisa estas referências que poderão dar margem a outros estudos mais aprofundados, conforme o leitor possa desejar para ampliar o seu horizonte epistemológico. Agradecemos pela atenção e até mais.